Vamos abrir em Colossenses capítulo 3, apenas o verso 2. Colossenses capítulo 3, apenas o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém. Senhor, fala ao coração da tua igreja, nos edifica, nos alimenta, nos confronta naquilo que precisamos ouvir a partir da tua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo, Pai. Amém. Podeis sentar. Como estão os seus pensamentos? Às vezes nós podemos pensar que saber como estão os nossos pensamentos é difícil. Não, é muito fácil. Os nossos pensamentos são aquilo que nós pensamos. O que você mais pensa? O que vive na sua mente? O que você está pensando quando dorme? O que você pensa quando você acorda? O que você pensa quando você para almoçar? O que você pensa quando você senta e fica quieto? Geralmente é quando você fica quieto que você vai perceber para onde que a sua mente vai. É aí. Porque quando nós estamos muito agitados, trabalhando, nós nem percebemos, nós muitas vezes estamos naquilo que nós chamamos de automático, e então a gente pensa naquilo que a gente está fazendo, a gente não tem aqueles pensamentos, daqueles momentos de ociosidade, momentos de liberdade. E daí eu já vou começar aqui a mostrar para você o que Paulo estava querendo dizer com os colossenses, como estão os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são mais terrenos ou são mais espirituais? Para onde se inclina os nossos pensamentos? Para as coisas da terra ou para as coisas do céu? É fácil saber a resposta. Você sabe para onde que a sua mente tem se inclinado. Digo uma coisa aqui já a todos: o homem, no seu formato natural, caído, sem comunhão com Deus, a inclinação dele é somente pensar nas coisas da terra, apenas nas coisas dessa vida. Apenas alguém que tem um relacionamento com Jesus, que tem uma união espiritual com Jesus, é capaz de começar a ter pensamentos verdadeiramente espirituais. Olhando para essa carta, nesse exato ponto, Paulo está fazendo uma transição em duas grandes partes da carta. No capítulo 1, no capítulo 2 de Colossenses, Paulo está mostrando as verdades, ele está sendo muito teológico, ele está dando os fundamentos. Se você volta comigo rapidamente no capítulo 1, você vai perceber, por exemplo, que a partir do verso 13, ele vai começar a falar que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele está falando então que Jesus é Deus. Depois ele fala, olhando para a igreja, que Jesus é o cabeça da igreja. Percebam que ele está trazendo verdades teológicas. Depois ele vai falar do evangelho, o evangelho que estivera oculto no Antigo Testamento, mas aos poucos foi aparecendo, pincelado aqui e ali pelos profetas. Agora não, o evangelho ele aparece como uma coisa muito rica, capaz de produzir salvação e pensamento verdadeiramente espiritual. Quando chegamos no capítulo 3, há uma mudança agora. A partir do capítulo 3 e 4, Paulo vai falar de como que os colossenses devem viver. Como que a gente sabe isso? Presta atenção a partir do verso 5, acompanha comigo, olha só, o verso 5 fala: fazei morrer a vossa natureza. Ele está falando, para de pecar, isso aqui já é prática.
Vocês agora são cristãos, vocês agora têm relacionamento com Jesus, vocês estão unidos com Jesus, estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha o 22, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, e ele começa a falar de virtudes, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, ele está falando de comportamento. Olha o verso 18, mulheres esposas, sede submissas ao próprio marido. Olha o 20, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Crianças, obedeçam o pai e a mãe, é o que Deus está falando aqui. Ao 19, maridos, amem a sua esposa e não a trate com amargura, não seja um iracundo, não seja um insensível. 22, servos, e aí vai, gente. Estão percebendo isso? Ele está falando da prática, mas voltando agora ao nosso texto, a partir do capítulo 3, aqui do verso 1 ao verso 4, Paulo está falando, quem nasceu de novo, quem tem fé em Jesus, está ligado com Ele, é um só com Ele. Então, lembrando que Paulo fala aos coríntios, quando ele começa a falar da ação do Espírito, aqueles que então são convertidos, aqueles que amam Jesus, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, eles têm a mente de Cristo, uma mente espiritual, mas uma mente que tem que ser trabalhada, uma mente que tem que ser enriquecida com a palavra. Mas o ponto de partida é, todo aquele que é um crente verdadeiro, que nasceu de novo, que teve os seus pecados perdoados, ele está unido com Jesus, então ele tem uma mente espiritual, mas existem níveis. Primeira coisa que eu quero ver com vocês no texto, olha a primeira palavra que chama a atenção no verso 2, pensai. Está aí uma coisa que você não foi ensinado. Diz para mim, qual matéria na escola, diz para mim, que curso que você fez, que você ficou lá pelo menos 60 horas, 30 horas que seja, um curso que falou, aprenda a pensar. Provavelmente ninguém vai falar que fez esse curso. Na maioria das vezes você está simplesmente sendo um recipiente que só está recebendo informações, recebendo pensamentos dos outros, sendo influenciado pelos pensamentos dos outros. Mas que hora que você pensa? Se é que você realmente pensa, ou você está sendo levado pela maré chamado mundo. Você pensa nas coisas? Primeira coisa, Paulo está falando, pensem, é uma ordem dele, mas pensar no quê? Posso pensar em qualquer coisa? Não. Uma outra coisa interessante sobre você e eu, é que se nós pudéssemos saber agora, de qualquer um de nós, todos os pensamentos que essa pessoa tem, eu saberia com muito maior exatidão quem é essa pessoa, porque nós somos muito mais aquilo que pensamos do que aquilo que fazemos, porque você sabe, como ser humano que tem muitas coisas que você pensa e que você não coloca para fora, porque você tem medo, porque você tem vergonha, porque é um pecado, mas muitas vezes já está pecando nos seus pensamentos. Então aqui já é uma maneira de abrir a sua mente para você ter uma mentalidade mais agurada no sentido de saber, o que eu estou pensando? Ou será que eu sou aquilo que eu faço? Ou sou aquilo que eu faço, mas eu sou muito mais aquilo que eu penso? E aí a gente volta para a mensagem. Você pensa nas coisas do céu? Ou você pensa mais nas coisas da terra? Esse é o ponto aqui. Nossos pensamentos dizem quem nós somos. Uma outra coisa importante é que você precisa aprender que a sua mente é extremamente frágil, que a sua mente é extremamente fraca e que é muito fácil manipular aquilo que você crê. É muito fácil, por quê? Porque por natureza o homem já é inclinado para o mal. Se você acrescenta essa inclinação natural de ser inclinado, de fazer o que é mal, pensar o que é mal, vir falsas ideias,
falsas verdades e colocar maus pensamentos, vai ficar mais ainda difícil. Isso ajuda a explicar porque que tem tanta gente no mundo crendo em heresias, crendo em falsos deuses, crendo em ídolos, porque a mente é frágil, uma mente sem Cristo, uma mente natural, uma mente terrena e muitas vezes uma mente demoníaca. Quando, pastor? Quando está sendo atacado por Satanás e nem percebe. Ou vocês acham que Pedro percebeu quando ele estava sendo atacado por Satanás? Falando para Jesus, falando: não, Jesus, o senhor não vai morrer não vai acontecer nada disso não, a minha espada está aqui. Jesus falou o que para Pedro? Arreda, perceba, tinha uma aparência de bondade no que ele estava fazendo, mas naquele exato momento o que Pedro fala foi um dardo, foi um pensamento demoníaco. Então, se a origem demoníaca, o pensamento de Pedro naquele momento é: se ele fez isso com Pedro, não vai fazer com a gente? Não vai fazer com você? Não vai fazer comigo? Para querer me afastar de Deus? Para me desviar da presença de Deus? Por isso que quando você olhar essa palavra pensai, Paulo está dizendo o seguinte: você precisa ter bons hábitos na sua mente, para que você pense coisas do alto, que é o que tem que ocupar a sua mente, para você direcionar a sua mente. Não deixe a sua mente livre, porque tem muitas religiões por aí que falam de meditação, que falam o quê? Esvazia totalmente a sua mente. Como assim esvazia totalmente a sua mente? Nossa mente já é tão vazia de coisa boa. Esvazia a mente? Não tem como. A fonte vai continuar jorrando, vai continuar vindo o quê? Jesus falou que flui da onde? Os adultérios, os furtos, os roubos, a violência. Vem da onde? Vem do coração. E aí toma o que? A nossa mente. Então nós precisamos aprender a pensar as coisas lá do alto, as coisas de Cristo, para que o nosso coração não fique entregue, na verdade a nossa mente não fique entregue à nossa maldade interior. E aí, eu quero lembrar o que Jesus falou: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora escute isso: com todo o teu pensamento. Nós precisamos aprender a amar a Deus com os nossos pensamentos. É isso que está escrito aqui também. Entendimento aqui: eu preciso aprender a me deleitar em Deus, a amar a Deus pensando. Porque um camarada que está apaixonado por uma mulher, ele fica feliz só de pensar nela, ele se deleita no seu objeto de amor que te dá prazer. Sim ou não? Sim. Então entenda que Deus não quer que a gente fique pensando coisas ruins, pecaminosas e coisas terrenas, porque isso atrapalha o nosso relacionamento amoroso com Ele. Como que você e eu seríamos mais felizes se nós pensássemos mais em Deus? Porque você foi comprado por Deus para pensar nele. E quanto mais você pensa nele, mais você ama ele. E quanto mais você ama ele, mais você pensa nele. Quanto mais você pensa nele, mais. Então nós não também prestamos atenção até hoje que precisamos amar a Deus com a nossa mente. Por isso que quando vem aquela tentação, os pensamentos ruins, nós precisamos combater imediatamente. Combater com o quê? Com a palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. Nós temos que ter um escudo na nossa mente para nos proteger. Então, ele fala aqui: pensar nas coisas lá do alto. Que alto que é esse? Eu posso pensar em duas coisas aqui rápidas, e você pode olhar para o próprio texto. Bom, no verso 1, presta atenção, para a gente entender como que a Bíblia interpreta a si mesma. Ele diz assim no verso 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Presta atenção, no verso 1 Paulo fala: busque as coisas lá do alto. Mas parece que buscar é uma coisa muito genérica.
né? Buscar abre muito leque, mas ele fala a mesma coisa, buscar o que? As coisas lá do alto. O que ele fala em seguida? Onde Cristo? Então qual que é o centro das coisas do alto? Cristo. Então quando você vem para o verso 2, pensai nas coisas lá do alto, o que ele está querendo dizer? Pense no céu, onde Cristo vive. Porque se nós somos cidadãos dos céus, é para lá que nós vamos. O problema é que nós estamos mais pensando na nossa cidadania terrena, nós estamos mais pensando nos nossos projetos humanos, do que o nosso futuro com Cristo. Esse é o nosso grande problema, e aí por isso que a terra acaba dominando o nosso pensamento. Mas como é que você vai saber se a sua mentalidade é espiritual ou não? Será que existe um teste? Será que o pastor poderia então chamar cada membro para fazer uma resposta, fazer um questionário, igual tem teste vocacional, teste para saber saúde emocional, saúde psíquica, essas coisas? Será que tem como fazer um questionário e você responder para ver como é que está a sua mentalidade espiritual? E uma outra coisa, alguém que não tem Cristo não tem mente espiritual, só tem mente terrena. Mas alguém que pertence a Cristo, alguém que confessa a Cristo, que anda com Cristo, essa pessoa tem uma mentalidade espiritual. Mas como é que está essa mentalidade? Está pensando mais nas coisas de Deus celestiais, ou está pensando mais nas coisas da terra? Isso quer dizer que existem níveis de mentalidade espiritual entre nós. Cada um de vocês tem um nível diferente de mentalidade espiritual. Alguns são mais mentalidade terrena. Isso é ruim, isso não é bom. Isso vai aumentar pecados na sua vida, isso vai te roubar muitas coisas, isso vai sugar o seu tempo e a sua energia. Outros têm mais predominante uma mentalidade espiritual. Eles podem ser mais felizes por causa disso, eles pensam em servir mais a Deus por causa disso, eles estão nas reuniões da igreja mais por causa disso, porque a mente é espiritual. Está dando para entender isso, irmãos? Está dando para entender que se eu olho a sua agenda, se nós olhamos o nosso orçamento, ali está dizendo qual é a nossa mente. Qual é a nossa mente? Onde vai o nosso dinheiro? Diz que mente que nós temos. Como nós gastamos nosso tempo? Diz a mente que nós temos. Mas, primeira maneira de saber como é que está a sua mentalidade. Olha o que o Salmo número 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você fica feliz quando você lê a Bíblia? Isso te faz bem? Você fica satisfeito? É assim que você sente? Você se sente exatamente como o salmista? O seu prazer está na lei do Senhor. Ou, se tiver um jogo de futebol e tiver um tempo para ler a Bíblia, eu vou ficar mais feliz com o jogo de futebol em ler a Bíblia. Se eu gostar mais de futebol, a minha mente é terrena. Mas se eu vou para a Bíblia, a minha mente é espiritual. Não estou dizendo com isso de que assistir futebol como recreação e prazer é uma coisa que Deus não aprove, mas não pode ser os principais pensamentos, porque senão você está tendo uma mentalidade terrena, porque daí então são os jogos, são os lazeres, a recreação que vai definir o seu tempo, aonde que você pode ir, aonde que você não pode ir. Exemplo, quando eu acabo de chamar a igreja para vir orar às 6 horas da tarde, a sua presença ou não presença aqui, fora aqueles que têm escala de trabalho, mostra para mim se a sua mentalidade é espiritual ou terrena, se você está pensando nas coisas mais da terra ou nas coisas do céu. Segundo, quais pensamentos têm prioridade na sua mente? A coisa mais importante da sua vida é cuidar dos seus filhos. Os negócios
seus, a sua empresa, o seu trabalho é o que consome a sua mente. O seu casamento é aquilo que você mais pensa. Planejar folgas, planejar tempo livre e planejar férias é a maior alegria da sua vida. Quando você senta para pensar em férias, folga, é aquilo que te alegra. Se você pensa assim, se você está assim, então a sua mente é mais terrena do que espiritual. Por quê? Porque as pessoas não têm Jesus e elas estão fazendo de tudo para cuidar dos filhos. As pessoas não têm mente espiritual e estão lutando para ter bons casamentos, estão saindo de férias todos os anos, estão cuidando das empresas que Deus deu para elas, mas elas não têm mente espiritual, porque não têm Cristo. Nenhum glória a Deus. Misericórdia, Deus, da nossa mentalidade. Misericórdia, Deus, porque, como diz aquela ilustração, nós somos aquela pessoa que ficamos falando para todo mundo que está indo para o céu, que o lugar é maravilhoso, que lá é tudo bom, que lá vai ficar livre de pecado, de tudo que é ruim. A gente fala isso para as pessoas ouvem isso de nós, mas quando elas olham para a nossa vida, elas percebem que a nossa preocupação é as coisas da terra. Nós não estamos preocupados com o lugar que a gente fala que vai. Então parece que a gente está mais preocupado com aquilo que vai ficar para trás, a vida na terra, do que aquilo que é o futuro, que é a herança no céu. Isso é triste, nós sermos assim. Sermos mais reconhecidos pelo valor que a gente dá o que está acontecendo agora, ao invés de a gente estar olhando para aquilo que é o nosso futuro. Quando você está totalmente livre, quando você não tem compromisso, quando você não tem aquelas tarefas diárias para fazer, o que é que vem à sua mente? Comer, pastor. Dormir, pastor. Viajar, pastor. Ficar num santo ócio, pastor. Mas aí, o Salmo 16:8 fala assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Uma mente espiritual é aquela que, quando há um tempo livre, ele busca estar perto do Senhor, conversa com alguém que pesca e fala para ele que vai ter um feriado. Ele já começa a ter um ciricutico, fazer um planejamento, porque naquela folga ele vai pescar. Nada contra quem pesca, só entenda a ilustração, que vocês entendem o que eu estou falando. Não é assim. A gente está pegando tudo que tem livre e a gente está usando tudo com as coisas da terra. Qual foi a última vez que você fez assim? Tal dia é feriado, e nesse dia eu vou pegar tanto tempo e eu vou ficar lendo tal livro da Bíblia que eu quero conhecer mais. Eu vou sentar minha família e vou conversar com elas da palavra de Deus. Eu vou fazer uma visita para falar de Cristo para uma pessoa. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que um de nós pegou um feriado e falou: eu vou evangelizar um parente meu que mora a 300 quilômetros e não conhece Jesus? Não. Geralmente nosso pensamento é: vamos fazer uma comunhão, vamos para o rancho, vamos para o sítio, vamos para aquele parque aquático, vamos para o outro. Se você pensa assim toda hora, a sua mente é terrena. Entenda o ponto, a sua mente é mundana. Por quê? Você só está olhando para as coisas do mundo. Como que você fica quando você planeja fazer alguma coisa? Como é que você fica quando você fala: quinta-feira eu vou no culto, e aí acontece alguma emergência no trabalho e você não consegue vir? Como é que fica seu coração? Fica normal ou você entristece? Quando você fica triste porque você perdeu a oportunidade de fazer coisas com Deus, coisas de Deus, se você fica triste,
a sua mentalidade é mais espiritual. Se tanto faz, tanto fez, a sua mentalidade é mais terrena. Você não se preocupa, porque no final o seu pensamento é: Deus me entende. Não, Deus te exorta, pense nas coisas lá do alto, não naquelas que são aqui da terra. Tem pessoas que amavam jogar futebol, o domingo era do futebol, ela se converte, ela não deixa o futebol, fala: não, mas eu não posso deixar de jogar futebol, eu tenho que ir lá, porque Deus sabe que é o meu prazer, Deus me deu esse talento. Então, quando as pessoas agem assim, em qualquer coisa, ela está mostrando que ela tem uma prioridade terrena, e não espiritual, mente terrena. Quantos de vocês estão fazendo isso com seus trabalhos? Os principais pensamentos que vocês têm são: a minha empresa, o meu trabalho. Pensamento terreno. Não sobra nada para pensar no céu, não sobra tempo para pensar em Cristo, não sobra tempo para pensar em servir a Deus, e a vida vai passando. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o céu. O céu fortalece sua fé. Você precisa aprender quando as coisas ficam todas complicadas ao seu redor, que não tem saída. Você precisa ir com a sua mente lá, lendo Apocalipse, lá no céu, vendo como que é o seu futuro. Isso vai ajudar você, te fortalece, te suporta no dia mau. Ao mesmo tempo, pensar no céu aumenta a sua esperança. Qual é a esperança de alguém que está sem Jesus Cristo nessa noite? Nenhuma. A morte chega e depois disso vem o juízo. Mas se alguém fica pensando no céu, fica pensando em Cristo, a esperança dele vai aumentando. Afinal de contas, quando Paulo estava numa cidade, na primeira cidade que ele pregou em continente europeu, Filipos, e ali existia uma colônia de soldados romanos aposentados, umas pessoas que tinham uma mentalidade romana, eles eram cidadãos romanos, eles tinham orgulho disso. E aí de repente Paulo fala: porque o nosso rei, nossa pátria está no céu. O que ele está querendo dizer com isso? Não é o Brasil, não é Três Lagoas em primeiro lugar, não é Mato Grosso do Sul, mas é o céu. Porque no final, que tipo de cidadão que você é? Se você sabe que cidadão que você é. Porque se você fica olhando apenas na terra, você é treslagoense. Olha o tanto de problema que você tem para ficar olhando. Aí você se olha como brasileiro. Eu sou brasileiro. E você olha também só problemas. E você lembrar, se você começar a pensar: eu sou cidadão do céu, será que muda a perspectiva? Será que muda a maneira de olhar as coisas? Muda tudo, porque não tem crise no reino de Deus, não tem revolução no reino de Deus, vai ter transformação quando Cristo voltar. Nós precisamos pensar mais no céu, porque somos cidadãos de lá. Mas afinal de contas, o que atrapalha você? O que atrapalha você a ter uma mente espiritual? Primeiro, é muito fácil. A nossa geração não lê a Bíblia. A nossa geração não pensa na Bíblia. Logo, não teremos uma mente espiritual. Segunda coisa, muitos cristãos que têm a mente entregue a si mesmo. Eles não entenderam ainda o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, 17, que diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Militam pelo quê? Pela nossa mente. O Espírito Santo está lutando contra a nossa natureza caída e contra os dardos do diabo, pela nossa mente. E muitas vezes nós deixamos a nossa mente totalmente à vontade, para que os pensamentos do mundo possam entrar, para que os dardos do diabo entrem, e você nem percebe que está entrando. Nós temos sistemas de proteção, mecanismo de câmera, em tudo, muitas coisas a gente é tudo sofisticado para perceber que se alguém está querendo invadir algo importante, mas nós somos infantis em proteger
a nossa mente dos dardos do diabo. E por que não dá para proteger? Não sabe. Porque como que vai saber se não conhece a palavra? Uma outra coisa, por que eu não consigo ter uma mente mais espiritual? Porque a sua mente está cheia. A sua mente está cheia. A sua mente está cansada. Você está sem memória. Porque a rede social pega tudo. Para pensar no que eu vou falar para você. Quando você fica parado. Faz isso na sua casa. Faz esse teste. Coloca na frente da sua cama. Ou coloca na sala, na mesa. Quando você acordar, põe o celular e põe a Bíblia. Vê qual que você vai abrir primeiro. Faz qualquer coisa e põe os dois. Vê qual que a gente vai abrir primeiro. A maioria de nós vai no celular. Vai ter uma mente terrena. E vai pecar mais sobre isso. E vai estar mais triste. E vai falar, pastor, está tudo ruim. Pastor, está dando tudo errado. É lógico. Você é um cidadão do céu e quer se conformar com o mundo. Não vos conformeis com o mundo. E nós precisamos ensinar as nossas crianças essas coisas. A elas de pequeno ter uma mente espiritual. Uma outra coisa. O que impede a sua mente ser espiritual? A sua agenda. Diz para mim, como é que você preenche a sua agenda? Você tem 7 dias livres, o que você preenche primeiro? O que você põe primeiro lá? Eu ponho primeiro os dias que eu vou trabalhar. Depois eu ponho os dias que eu ponho a hora que eu vou dormir. Depois eu ponho a minha folga. Depois eu ponho a academia, né? Porque Deus quer que o meu corpo seja um corpo saudável, né? Então, a minha mente pode ser doente, mas o meu corpo tem que ser super sarado, saudável, porque Cristo me deu um corpo. Aí você enfatiza tudo no corpo, né? E aí, sabe o que acontece? Quando você vai pensar nas atividades espirituais da sua semana, você não tem mais tempo na agenda. Pastor, não dá para ir. Pastor, estou cansado. Pastor, não tenho tempo. Sabe por quê? Porque a sua mente está sendo predominantemente terrena, então não tem lugar para coisas espirituais na sua vida. E isso vai manter você sem crescer espiritualmente. E ainda você vai arrumar alguém para você colocar a culpa. Em quinto, por que você não consegue melhorar numa mente espiritual melhor, mais forte, mais lúcida? Por que você não pensa mais nas coisas de Deus? Às vezes você pensava quando se converteu. Você pega um novo convertido, uma característica dele é que a mente dele, ele está totalmente aberto para as coisas espirituais, ele quer estar em tudo, ele quer fazer tudo, e ele muitas vezes quer sair de tudo que é terreno, até depois ele voltar a um equilíbrio, mas no começo ele é assim, e aí ele vive feliz. Aí, tem um crente de 5, 10, 15, 20 anos, olha para ele e fala, poxa, eu queria voltar daquele jeito que eu era. Sabe qual que é a resposta? Volta a ter uma mente espiritual como você tinha no começo. Volta a colocar as coisas de Deus como prioridade. Volta a ler a Bíblia, volta a estar na igreja, e você vai ver que Deus vai te renovar, o Espírito vai vir sobre você. Não adianta ficar reclamando. Se você continuar colhendo coisas terrenas, você vai colher mentalidade terrena. Essas coisas explicam porque nós não somos mais influentes na cidade, porque não influenciamos, às vezes, nem os nossos filhos, porque não existem essas coisas em nós. Mas Paulo fala que eu não posso pensar nas coisas que são aqui da terra. O que é as coisas que são aqui da terra? Aquelas coisas que estão na sua mente, aquelas coisas que estão na minha mente. Você sabe a resposta, o que é terreno? Tudo aquilo que você está pensando, que é geralmente, infelizmente, a nossa realidade, irmãos. Se nossa mente fosse espiritual, eu chamasse vocês para qualquer tipo de oração na igreja, a maioria viria, mas não tem uma mentalidade espiritual, tem mentalidade terrena. Por isso,
É assim, e Deus sabe que a gente é assim, e Deus vai continuar exortando, Deus vai continuar mostrando o caminho, porque Deus quer que nós nos alegremos na presença dEle. Deixa eu dar um alerta para vocês. Alguns podem pensar assim: eu tenho uma mente espiritual, porque eu gosto de ouvir pregação. A pregação só vem de fora de você, é sempre a manifestação externa. Cuidado, tem muitas pessoas que não têm Jesus e gostam de ouvir grandes oradores, grandes pregadores. Cuidado. Achar que você gosta de ouvir pregações, você tem uma mente espiritual. Não, às vezes você gosta de conhecimento, às vezes você é ávido de saber as coisas. Quantas pessoas vocês acham que estudam a Bíblia no mundo e não é crente, e gosta de estudar a Bíblia, mas a Bíblia não transforma a vida deles? O segundo, cuidado de achar de que porque você olha uma pessoa que tem uma oração que nós julgamos como muito espiritual, porque ela ora, e a voz dela é um trovão, e ela ora muito, e a gente acha que aquilo é espiritualidade. Cuidado, isso pode enganar você, porque os falsos profetas podem fazer essas orações, e você vai saber que eles são falsos pela vida deles. Um terceiro alerta: cuidado se você acha que você tem uma mente espiritual, porque você gosta de ouvir outros cristãos conversando das coisas de Deus. Perceba, volta no primeiro ponto, quando eu gosto de ouvir as outras pessoas falarem, de novo, é algo que vem de fora, mas eu pergunto, parte de você o desejo de falar de coisas espirituais? Quando vocês saem, quando nós estamos juntos em comunhões, em qualquer lugar, qual é o assunto que predomina? Ou quem aqui já não viu aquela situação, que quando estamos juntos, e se alguém começar a falar da Bíblia, se alguém começar a falar das coisas de Deus, o que vão falar com essa pessoa? Falou: santarrão, nós estamos aqui agora no momento de lazer, não fica trazendo Deus para cá não, porque vou ficar desconfortável. Por quê? Porque a gente não tem uma mentalidade espiritual. Então, quando a gente está junto, é natural que crentes conversem de quê? Futebol? Pode ser. Economia? Política? Pode ser. Mas conversemos das coisas do alto. Falar das coisas de Jesus. E continua não tendo nenhum glória, porque a nossa mente é terrena. Um caminho para dar uma esperança para nós, né? Porque a palavra de Deus não é apenas aquela que exorta, é aquela que mostra o escape, é aquela que mostra que você não precisa estar como está, nem eu como estou. Primeira coisa, comece a ter pensamentos de santidade. Pense nisso. Eu preciso começar a acertar a minha vida, então eu vou começar a pensar coisas como Deus quer que eu aja. Como é que eu faço isso? Leia a Escritura. Como é que você ensina uma criança que não pode mentir? Lê lá o que Paulo fala em Efésios, que não pode mentir. Leia para a criança que não pode mentir. Se você ficar lendo isso para ela, isso vai fazer o quê? A mente dela. Isso vai estar fazendo o quê com ela? Santificando a vida dela. E quando ela for querer mentir, o que ela vai ter na mente? Está escrito na Bíblia que quem mente faz papel de filho do diabo. Entendeu isso? Eu tenho que colocar os pensamentos de Deus na cabeça dos nossos filhos. Uma segunda coisa, se eu quero ter uma mente cristã, eu preciso ter uma paixão pela verdade, buscar o que é verdadeiro sobre todas as coisas. Essa semana chegou a mim uma imagem do desenho da Peppa. A Peppa é interessante, a Peppa é legal, a Peppa é divertida. Tudo bem que aquele pai lá parece um panacão, né? Ele parece isso, aquele pai, muitas vezes. Quer dizer, no desenho, se você não prestou atenção, ele está pegando o homem e colocando lá embaixo. A mãe que é toda espertona, né? Nada contra as mulheres serem espertas, as mulheres espertas são ótimas para os homens.
Mas olha como que eles fazem. Mas deixa eu falar uma coisa. Aí tem um desenho lá da Peppa que é super inofensiva, e de repente chega uma amiga da Peppa que tem 2 mães, 2 mulheres. Por que você acha que aquilo está lá? Diversidade? Não. Quem fez o desenho quer fazer a mentalidade do seu filho. Porque Peppa é para criança pequena. Nós temos que olhar essas coisas, porque estão querendo fazer a cabeça dos nossos filhos e não estamos fazendo nada. Como é que eu resolvo isso? Deus criou macho e fêmea. Amém? É assim que a gente resolve essas coisas. Marido e esposa, não tem terceira opção. O homem, como diz MacArthur, o homem não pode continuar achando que ele pode definir a si mesmo. Mas o homem quer isso. Na sua libertinagem, nos seus pecados, que não tem fim, esse coração não tem fim para fazer maldade. Eles querem continuar definindo o que eles são, mas eles serão julgados pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar os nossos entrarem nessa mentalidade demoníaca, porque isso aí é demoníaco. Isso não é nem terreno, isso é ação de demônios. Nós precisamos proteger as nossas crianças, precisamos lá intervir no desenho. Então nós precisamos ter paixão pela verdade. Lembre-se que a santidade e a verdade são inseparáveis, porque uma vida santa é uma vida de quem conheceu a verdade e vive essa verdade. Senão nós somos hipócritas. Se eu conheço a verdade e não vivo ela, existe uma hipocrisia que nem os filhos vão aceitar isso e vão achar estranhos. Um terceiro caminho para ter uma mentalidade espiritual, queridos, nós precisamos ter pensamentos que busquem a percepção da presença de Deus, porque isso dá alegria. Existe um problema aqui. Se perguntarem para você se Deus está em todos os lugares, você dá até um nome teológico. Você fala, pastor, Deus é onipresente. Mas aí eu pergunto de novo, mas você, sabendo que Deus está em todos os lugares, você tem a percepção em alguns momentos do seu dia que Ele está ali, que você está na presença dEle? Pastor, eu nunca tenho essa percepção. Como assim? Como que eu posso saber que Deus é onipresente? Está em todos os lugares que eu vou e estou, e eu não tenho uma percepção na minha mente que eu estou com Ele e Ele está comigo. Como diz Paulo aos Colossenses, nós somos um só com Cristo, estamos unidos. Como que eu estou unido à minha esposa e eu não sinto a presença dela? Explica isso para mim. Como que um homem pode ser casado com uma esposa, que é um só com ela, e fala, pastor, eu não sinto a minha esposa, eu não tenho a percepção? Fala assim, você está doente. Assim somos nós crentes. Se sabemos que Ele é onipresente e não temos a presença dEle, e você continua normal. O nosso grande problema também, e aí é outro nível de vida espiritual, é que nós temos mais prazer nas pessoas do que em Deus. Esse é o nosso grande pecado. Você provavelmente, olha para mim, você provavelmente tem mais prazer nas pessoas do que em Deus. Isso não é bom. Você não foi criado para ter nas pessoas o seu maior prazer. Deus tem que ser a nossa maior fonte de prazer. Deus tem que ser o nosso porto seguro sempre, porque todos os relacionamentos, uma hora eles passam. O relacionamento com Deus dura para sempre. Muito da nossa vida sem alegria é porque nós não buscamos na nossa mente a presença de Deus. Para finalizar, qual é o principal pensamento de uma mente espiritual? Se eu pudesse enxugar tudo, não estou dizendo que uma mente espiritual vai pensar só no que eu vou falar, mas qual é o objeto, qual é aquele pensamento que domina uma mente espiritual? O texto responde, é Cristo.
Alguém que tem uma mente espiritual muito aguçada, é alguém que fica pensando de estar com Ele, é alguém que fala com Ele, é alguém que deseja a volta dEle, deseja estar com Ele, deseja agradá-lo em todas as coisas. Esta é a principal marca de uma mentalidade espiritual. Nós pensamos em Cristo, na volta de Cristo, de estar com Cristo. E aí eu lembro aqui que o que Paulo fala aos Filipenses, ele diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aqui eu encerro. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nós paremos de entender que as coisas boas que Deus criou, que as coisas terrenas são as melhores, porque o melhor é Cristo. Ele é o nosso principal deleite, e Ele deve ser o centro dos nossos pensamentos. Não sendo isso que está acontecendo com você ou comigo, nós devemos nos arrepender, confessar isso a Ele, e ter paixão pela santidade, buscar a palavra, e buscar ter encontros pessoais com Ele, trazendo a palavra para a nossa mente.